Olá, prezados alunos, vamos para mais uma aula hoje. Hoje a aula vai ser apenas para resolução de exercícios. Bom, iremos trabalhar com dois temas, que será a estequiometria e funções inorgânicas. Então, na aula de hoje, iremos trabalhar exatamente com a resolução de alguns exercícios, alguns exemplos envolvendo a temática de estequiometria e também funções inorgânicas. Bom, vamos lá. Então, aqui, alguns exercícios que iremos trabalhar hoje, começando aqui com o exercício de estequiometria. Bom, nós vimos nas aulas anteriores essa temática envolvendo estequiometria, né, equação química, como trabalhar exatamente na resolução destes exercícios. Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que para ter a estequiometria, nós vamos partir de uma equação química. Lembra lá que nós vimos a equação química, é uma equação também chamada de reação química, onde eu tenho os reagentes de um lado e produtos do outro, certo? E é importante, pessoal, levar em consideração a lei da conservação da massa, aonde a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, certo? Para a gente ter essa igualdade aí na conservação da massa, nós temos que fazer o balanceamento dessa equação. Neste exercício aqui, eu já deixei claro que a equação não está balanceada. Então, o primeiro passo aqui é balancear o exercício, mas vamos fazer a leitura dele. A glicose reage com o oxigênio para formar CO2 e H2O, certo? Qual é a massa do oxigênio em gramas necessária para reagir completamente com 25 gramas de glicose? E qual é a massa produzida dos produtos CO2 e água? Então, o que o exercício está pedindo? Ele te deu a massa de uma substância dos reagentes, que foi a glicose. E aí, agora ele quer, através da estequiometria, que você encontre a massa necessária para calcular, para reagir com a glicose, massa de oxigênio, e aí encontrou a massa de oxigênio, eu vou ter que encontrar a massa produzida dos produtos aqui, CO2 e H2O. Bom, vamos lá então para o próximo passo. Primeiro passo, então, é fazer o balanceamento desta equação. Como que eu faço o balanceamento da equação, pessoal? Muito simples. Balanceamento é você colocar os dois lados da equação, reagente e produto, equilibrados. Ou seja, a mesma quantidade de elementos que eu tenho antes da seta, que é o reagente, eu vou ter que ter depois da seta, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo. Aqui eu já fiz o balanceamento, certo? Olha só, em vermelho aqui foram os coeficientes que eu adicionei. Então, aqui, como que eu começo o balanceamento? Dica, se tiver carbono na reação, comece pelo carbono, certo? Então, aqui eu tenho 6 carbonos e de cá, 6 carbonos, correto? Hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênios aqui na glicose, aqui eu tenho 6 vezes 2, 12 hidrogênios também aqui no lado do produto, beleza? Agora, para saber o restante, agora é só eu multiplicar. 6 vezes 2, oxigênios, 12. Com mais 6 vezes 1, 6. 6 mais 12, 18. Aqui eu já tinha 6 oxigênio. Quanto que falta para 18? 12. Então, eu venho aqui e coloco mais um 6, certo? 6 vezes 2, 12. Com mais 6, 18. Beleza? Então, a equação agora está balanceada. Muito cuidado, pessoal. Prestem muita atenção no balanceamento para ver se vai estar correto, porque uma vez que vocês errarem o balanceamento, vocês vão errar todo o cálculo da estequiometria. Então, é muito importante que o balanceamento esteja correto. Beleza? Próximo passo. Qual a informação que o exercício me deu? Olha aqui, ele me deu o quê? Eu vou partir da massa de glicose, certo? Então, o primeiro passo, pessoal, uma dica, quando está fazendo exercício de estequiometria, tire todos os dados do exercício para depois começar mesmo a resolução. Então, os próximos dados que vocês devem tirar aqui é a massa molar. Lembra o que é a massa molar? Lá na aula de estequiometria que eu passei para vocês? Então, massa molar é a massa de cada elemento, levando em consideração o seu quantitativo, certo? E aí eu somo tudo e vou ter a resposta em gramas por mol. Vamos lá, então. Primeiro passo, vamos calcular a massa molar da glicose, C6H12O6, certo? Então, primeiro passo, eu vou separar aqui os elementos. Então, como que eu separo os elementos aqui? Quantos carbonos eu tenho? 6 carbonos. Quantos hidrogênios? 12 hidrogênios. Quantos oxigênio? 6 oxigênios, certo? Então, eu tenho 6, aqui eu tenho 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Colocando a massa de cada um aqui, eu sei que o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio aqui vale 16.
Então, resolvendo essa equaçãozinha aqui, eu tenho a massa da glicose 180 gramas por mol. A mesma coisa eu faço para o oxigênio, aqui, o O2, certo? Tenho 2 oxigênios, 2 vezes 16, 32 gramas por mol. Faço para o CO2 também, 2 carbonos, 1 oxigênio, 44 gramas por mol. E faço para a água, 2 hidrogênios, 1 oxigênio, 2 vezes 1, mais 1 vezes 16, 18 gramas por mol. Então, aqui eu extraí todos os dados necessários para eu começar a fazer os cálculos agora. Como que eu vou fazer o cálculo, pessoal? Lembra lá daquele esqueminha que eu passei no vídeo anterior? Você, quando o exercício te dá a massa, você vai usar o quê? A massa molar, certo? Da substância, que ele te deu a massa ali, e a equaçãozinha do número de mols, certo? Então, lembra lá a equação de número de mols, como que ela é? É o número de mols, certo? Massa dividido pela massa molar, certo? Eu já tenho a massa molar e tenho a massa aqui da glicose. Então, como que vai ficar o exercício? 25 gramas, que foi o que o exercício me deu, certo? Dividido pela massa molar da glicose, que foi quanto aqui no início? 180 gramas por mol. Agora, eu tenho exatamente 0,139 mols de glicose. Então, agora, pessoal, eu converti a massa que o exercício me deu, que era 25 gramas, para número de mols, certo? Que é a quantidade de matéria. Agora, eu vou usar os coeficientes estequiométricos da equação para achar o número de mols das demais substâncias e, finalmente, achar a massa. Vamos lá? Então, aqui, essa é a equação balanceada, que nós já fizemos no slide anterior. Agora, eu tenho aqui o número de mols que eu encontrei, correto? Esse número de mols aqui é o número de mols de glicose, certo? A partir desse número de mols que eu tenho, eu vou achar os demais números de mols aqui, beleza? Como que eu faço isso, então? Eu sei, pessoal, que cada número de mols aqui, ele vale 0,139, correto? Só que eu tenho aqui o mesmo coeficiente estequiométrico, certo? Então, se é o mesmo coeficiente estequiométrico aqui, o número de mols para as três substâncias O2, CO2 e H2O vai ser a mesma. Portanto, aqui eu tenho 0,83 para o CO2, 0,83 para a água e também vai ser 0,833, né, para o oxigênio, certo? Uma vez que eu tenho o número de mols agora para cada substância, eu vou encontrar a massa. Como que eu faço a massa, então? As três massas que eu irei encontrar: massa de oxigênio, massa de CO2 e massa de H2O, certo? Então, são as três massas que o exercício me pediu. A do oxigênio, primeiro. Eu sei que o número de mols é igual a massa dividido por massa molar. Só que o número de mols agora eu tenho, certo? E a massa molar também. O que eu não tenho é a massa de oxigênio. Como que eu faço, então? Eu modifico minha equação aqui, simplesmente por uma regrinha de 3, e agora eu encontro a massa. Então, a massa agora vai ser número de mols vezes massa molar. Então, eu tenho aqui, quanto que é o número de mols de oxigênio? 0,833 mols. Então, os três têm o mesmo número de mols, por quê? Porque tem o mesmo coeficiente estequiométrico, beleza? Vezes a massa molar do oxigênio, 32 gramas por mol. Multiplicando aqui, eu vou primeiro cortar as unidades de medidas iguais, né? Mol por mol, vai sobrar somente gramas. Multiplicando, então a massa necessária para reagir com 25 gramas de glicose é exatamente 26,6 gramas de oxigênio, certo? Então, a massa de oxigênio eu achei. Agora eu vou achar a massa dos produtos, que é o CO2 e a água. Bom, da mesma maneira, nós fizemos aqui, certo? Então, eu vou pegar o número de mols do CO2, que é o mesmo que o oxigênio, e multiplicar pela massa molar do CO2. Pessoal, não confunda. O número de mols da substância tem que ser multiplicado pela massa molar dessa mesma substância, correto? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, eu vou primeiro cortar, né, as unidades de medidas iguais aqui, e eu tenho aqui uma massa de 36,6 gramas de CO2. Então, uma parte dos produtos aqui eu já tenho a massa, que é 36,6 gramas, beleza? Para finalizar o exercício aqui, então, eu vou fazer o cálculo da massa da água. Então, como que eu faço aqui, pessoal? Número de mols é igual a
número de mols vezes, desculpa, a massa molar, certo? Então, vai ser 0,833 vezes 18 gramas por mol, beleza? E esse resultado vai dar quanto? Cortando aqui novamente o número de mol, eu vou ter exatamente 15 gramas de água. Pessoal, aqui eu finalizo esse exercício, certo? Mas como uma dica extra para vocês saberem que o seu cálculo estequiométrico está correto, lembra que eu falei já no comecinho dessa videoaula, e eu também comentei nas aulas anteriores, que a estequiometria, certo? A reação química que acontece ali, ela obedece à lei da conservação das massas, certo? E qual é essa lei? Essa lei diz o quê? Que a quantidade de massa que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à quantidade de massa dos produtos. Este exercício eu calculei a massa de todo mundo, correto? Então, para saber se está tudo certinho, vamos só ver se vai obedecer à lei da conservação da massa. Olhando aqui, ele me deu que a glicose tem 25 gramas, certo? Que foi o que ele me deu. Eu sei que o oxigênio tem massa 26,6, porque eu encontrei no slide anterior. E, somando os dois, eu tenho um total dos reagentes de 51,6 gramas de reagentes, correto? Próximo passo. Os produtos, então. Eu tenho aqui 36,6 gramas de SO2, 15 gramas de água. Totalizando aqui, então, 51,6 gramas de produtos. Então, eu tenho aqui um total de 51,6 gramas de reagente e um total de 51,6 gramas de produto. Então, realmente obedeceu à lei da conservação da massa. Produtos é igual a reagente. Então, reagente é igual a produto. Beleza? E aqui finaliza o exercício de estequiometria. Bom, continuando nessa videoaula, vamos agora fazer alguns exercícios sobre as funções inorgânicas. Lembra lá? Ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, um exercício aqui sobre os ácidos. Então, ele quer saber a fórmula molecular aqui desses dois ácidos, o ácido clorídrico e o ácido sulfídrico. Neste caso aqui, lembra lá, quando termina em hídrico, quer dizer que é um hidrácido, ou seja, não tem oxigênio. O primeiro ácido é derivado do cloro e o segundo do enxofre. Então, a letra A vai ser a fórmula molecular HCl e a letra B, H2S. Beleza? Continuando aqui, associe corretamente as duas colunas. Então, eu tenho uma coluna aqui que eu tenho a forma molecular dos ácidos e na outra algumas características deles. Beleza? Então, ele quer que associe essas duas colunas. Então, vamos lá. Primeiro, na letra A aqui, ele é um hidrácido, monoácido e forte. Quem tem essa característica aqui? O ácido 2, o ácido iodídrico, o HI, certo? Ele é um hidrácido, porque ele não tem oxigênio, monoácido, porque ele só tem um hidrogênio ionizável, e ele é um ácido forte, beleza? Na letra B aqui, um hidrácido, diácido e fraco. Quem tem essas características aqui? 5. O ácido sulfídrico, H2S. Ele é um hidrácido, porque não tem oxigênio, diácido, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis, e é um ácido fraco, beleza? O próximo, um ácido, monoácido e forte. Quem que se encaixa nessa categoria? O ácido HClO4, certo? Então, aqui é o ácido 4 que está aqui nessa categoria. Letra D, eu quero um ácido oxácido, ou seja, que tem oxigênio, diácido, quer dizer que tem 2 hidrogênios ionizáveis, e é um ácido forte. Quem que se encaixa nessa categoria, pessoal? Nessas características que a letra D colocou? Somente o ácido número 1, o ácido sulfúrico, H2SO4, certo? Agora, na letra E, só sobrou uma opção, né? Então, um oxácido, monoácido e semiforte. Quem que se encaixa nessa categoria, pessoal? 3, certo? HNO2. Então, muito simples esse exercício, beleza? Mais um aqui. Agora, trabalhando com base. Dada a seguinte nomenclatura, deu 3 exercícios ali, escreva a fórmula das bases e classifique-as como de acordo com o número de OH-. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, eu vou colocar a estrutura molecular dela e a gente vai fazer a classificação, beleza? Muito simples. Primeiro, letra A, hidróxido ferroso ou ferro 2. Então, a fórmula dele vai ser o quê? FeOH
2. E essa classificação, qual que vai ser, pessoal? Lembra lá? Monobase, dibase, tribase, tetrabase. Neste caso, eu tenho 2 OH. Então, se eu tenho 2 OH, ela vai ser o quê? Dibase, porque eu tenho 2. Beleza? Vamos lá para a próxima. Letra B. Letra B, hidróxido cuproso, ou cobre 1. Então, vai ser o quê? Cobre 1 quer dizer que ele é cobre mais, certo? E o OH é menos, então é um cobre para um OH. Então, eu tenho aqui o hidróxido cuproso ou cobre 1, certo? Se é só um OH, qual vai ser a classificação dele? Monobase, porque mono é um OH só. Beleza? Para finalizar esse daqui, hidróxido de magnésio. Magnésio, a carga dele é mais 2. E se eu sei que o OH é menos 1, então é 1 magnésio para 2 OH menos, correto? Então, se é 2 OH menos, qual que é a classificação dele, então? Vai ser uma dibase, porque eu tenho 2 OH menos, beleza? Muito simples também. Para a gente fechar aqui, então, mais um exercício sobre base. Aqui é só para a gente ligar aí com o nosso dia a dia, né, pessoal? As bases que nós temos aí na nossa casa, no nosso trabalho. Vamos lá, então. Então, estabeleça a relação correta entre as bases. Então, você aqui vai fazer a análise, olhando aqui a estrutura molecular de cada uma, certo? A forma molecular aqui, com essas funções aqui que ele exerce, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui. Primeiro, NaOH. Ele é usado para quê? Fabricação de sabão. Então, a relação é letra C, base 1. Beleza? Agora, a segunda base aqui, hidróxido de magnésio. Essa base aqui, pessoal, ela é muito utilizada como antiácido estomacal. Ela é chamada também de leite de magnésia, certo? Então, a base 2 está relacionada com a letra A. Base 3, hidróxido de cálcio. Nós vimos também isso aí no vídeo anterior, na nossa aula de funções inorgânicas. O hidróxido de cálcio ele está relacionado à construção civil, então ele é utilizado pelos pedreiros, é chamado de cal, certo? E para finalizar, a única opção que sobrou aqui, o hidróxido de amônio, que é chamada de Ajax, Fúria, que é utilizado normalmente como produto de limpeza. Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula nossa hoje foi especificadamente para a gente trabalhar um pouquinho sobre os exercícios que nós estudamos nas duas últimas videoaulas, que foi sobre estequiometria e sobre funções inorgânicas. Espero que tenha facilitado um pouquinho para vocês. Atentem a lista que vai estar na sala virtual, no Google Classroom, estudem, peguem o material que está lá também, assistam essa aula, testem com os exercícios também. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp ou façam pergunta lá dentro da nossa sala virtual. Nós estaremos aí para poder ajudar. Beleza, pessoal? No mais aí, muito obrigado por mais uma videoaula aí e bons estudos a todos.